Imagine entrar na mansão mais suntuosa do Rio de Janeiro e descobrir que por trás do reflexo do sol no vidro existe um silêncio que ninguém consegue quebrar. Um menino de 8 anos não fala há 3 anos. Médicos, especialistas, terapias, nada funcionou. Até que uma cuidadora do interior de Minas cruza aquela porta com algo simples e poderoso. Um olhar que entende o que ela percebe naqueles blocos coloridos que todos ignoraram e qual segredo escondido nas cores é capaz de reabrir uma porta que parecia trancada para sempre. Fica até o fim. Hoje você vai ver como o amor, quando aprende a linguagem certa, transforma destinos. Na mansão mais suntuosa do Rio de Janeiro, onde as paredes de vidro emolduravam a vista para o mar e as obras de arte contemporânea valiam mais que apartamentos de luxo, vivia um silêncio ensurdecedor. Ali, entre o design minimalista e móveis assinados, um menino de 8 anos chamado Lucas passava os dias como um fantasma em sua própria casa. Naquela manhã de segunda-feira, quando Helena Souza pisou pela primeira vez no hall de entrada da mansão Guzmão, ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se entrelaçar com um milagre. Carregando apenas uma bolsa de couro sintético e um coração cheio de fé, ela observou o ambiente ao redor. Vãos livres grandiosos que pareciam se conectar com o céu, esculturas de artistas renomados posicionadas como sentinelas silenciosas, e um vazio emocional que pesava mais que todo aquele luxo junto. Era impossível não notar. Em meio a tanta opulência, faltava algo essencial. Vida. Risadas, abraços, o calor de um lar de verdade. E foi exatamente nesse momento que seus olhos encontraram uma pequena figura encolhida no canto da sala, sentada sozinha sobre um tapete de design geométrico que parecia vasto demais para ele. Lucas Guzmão, filho do magnata do setor de energia mais respeitado do país, estava ali presente fisicamente, mas ausente em todos os outros sentidos. O que ela viu naquele menino que ninguém mais conseguia enxergar? Como um gesto tão singelo pôde abrir portas que pareciam trancadas para sempre? E por que uma cuidadora simples do interior conseguiria alcançar onde médicos renomados, professores especializados e babás experientes haviam falhado? Se essa história já te deixou curioso, deixe seu like e se inscreva para acompanhar até o fim. Heitor Guzmão era conhecido nas revistas de finanças como o Titã da Energia. Tudo que tocava se transformava em sucesso, literalmente. Suas empresas faturavam bilhões, suas decisões movimentavam o mercado internacional e seu nome era sussurrado com admiração nos círculos mais exclusivos do Rio de Janeiro. Mas ali, dentro das paredes de sua própria casa, ele se sentia o homem mais pobre do mundo. A mansão que havia construído 3 anos atrás era uma obra-prima arquitetônica. 18 suítes distribuídas em 4 andares, uma piscina de borda infinita de frente para o mar, uma sala de cinema com tecnologia de ponta e uma garagem climatizada que guardava carros esportivos raros. Havia até um heliponto particular e uma galeria de arte com obras de valor inestimável. Porém, tudo isso empalidecia diante de uma realidade dolorosa. Seu filho, Lucas, não falava com ninguém há 3 anos. O menino havia nascido perfeito aos olhos médicos. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, todos os reflexos funcionando perfeitamente. Nos primeiros anos até balbuciava algumas palavras, como qualquer criança normal. Papai, mamãe, bola, pequenas conquistas que enchiam o coração de Heitor de uma alegria que nem todos os contratos bilionários conseguiam proporcionar. Mas depois que Clara, sua esposa, morreu em um acidente de helicóptero, quando Lucas tinha apenas 5 anos, algo se quebrou dentro do menino, como se um interruptor tivesse sido desligado, trancando para sempre a porta que conectava seu mundo interior ao exterior. Heitor tentou de tudo. Contratou os melhores neuropediatras do país,
Levou Lucas a psicólogos infantis renomados no Rio de Janeiro, em São Paulo, até mesmo na Suíça. Pagou fortunas por tratamentos experimentais, terapias alternativas, sessões com especialistas que prometiam milagres. Nada funcionava. Lucas continuava lá, vivendo em seu universo particular, olhando para o mundo através de uma redoma invisível que ninguém conseguia quebrar. Ele comia quando colocavam comida na sua frente, dormia quando era levado para a cama, tomava banho quando o colocavam no chuveiro. Mas não falava, não sorria, não chorava. Simplesmente existia. Os corredores da mansão ecoavam apenas os passos apressados dos empregados. A governanta Dona Amélia, que trabalhava lá há 20 anos, o jardineiro Seu Francisco, que cuidava das orquídeas como se fossem suas próprias filhas, e Jonas, o motorista que conhecia cada atalho do Rio de Janeiro melhor que as linhas da própria mão. Todos eles tinham tentado, à sua maneira, criar alguma conexão com Lucas. Dona Amélia preparava seus sucos favoritos, deixando-os na mesinha, ao lado do tapete onde ele passava as tardes. Seu Francisco mostrava beija-flores coloridos através da janela, esperando despertar algum interesse. Jonas fazia sons engraçados com a buzina quando o levava à terapia, tentando arrancar pelo menos um sorrisinho. Mas Lucas permanecia imóvel, como uma escultura moderna, bonita de se ver, mas fria ao toque. Foi nesse cenário de opulência gélida que Helena Souza chegou. Ela vinha de Ouro Preto, uma cidade histórica de Minas Gerais, onde havia trabalhado a vida toda cuidando de crianças para sustentar os 2 filhos depois que o marido faleceu. Aos 45 anos, tinha as mãos macias de tanto passar creme, os ombros cansados de tanto carregar crianças no colo, mas um sorriso que aquecia qualquer ambiente, por mais frio que fosse. Quando a agência de cuidadores a indicou para a vaga na mansão Gusmão, Helena não conseguiu acreditar. Ela, que morava numa casinha de 2 quartos no bairro de Antônio Dias, iria trabalhar numa das casas mais luxuosas do país. O salário era 4 vezes maior do que qualquer coisa que já havia ganhado na vida. Deus escreve certo por linhas tortas, murmurou para si mesma enquanto esperava o avião que a levaria para seu primeiro dia de trabalho. Helena não sabia, mas estava prestes a descobrir que algumas linhas tortas conduzem aos milagres mais belos. O uniforme branco que Dona Amélia havia deixado separado para Helena estava impecável, engomado e cheirando a um perfume suave e caro. Enquanto se trocava no pequeno vestiário dos funcionários no subsolo, ela observou os detalhes ao redor. Armários organizados com produtos de higiene importados, sapatos com solado de borracha especial, uniformes de tecidos que custavam mais que suas roupas de festa. Aqui é diferente de tudo que já vi, pensou, ajustando a calça e prendendo o cabelo num coque simples. Dona Amélia, uma senhora de 65 anos com óculos de armação fina e postura impecável, fez questão de apresentar pessoalmente cada cômodo da mansão. Começaram pela sala de estar principal, onde sofás de linho branco formavam uma ilha de conforto em torno de uma parede de vidro que se abria para o mar. Esta é a sala onde o senhor reitor recebe visitas importantes, explicou a governanta com uma voz que carregava anos de experiência. Mas veja bem, Helena, aquele tapete ali. Ela apontou discretamente para o tapete de design no canto. É onde o Lucas passa a maior parte do tempo. Não mexa em nada ao redor dele quando estiver por perto. Ele não gosta de mudanças. Helena assentiu, mas seus olhos já estavam fixos na pequena figura sentada no tapete. Lucas usava uma bermuda de algodão e uma camisa polo azul. Seus cabelos loiros caíam sobre os olhos, criando uma cortina natural que o isolava ainda mais do mundo exterior. Nas mãos pequenas, ele montava e desmontava blocos de madeira coloridos, com movimentos mecânicos repetitivos, sem nunca tentar construir algo reconhecível.
Há quanto tempo ele fica assim? Helena perguntou em voz baixa, sentindo o coração apertar. Desde que a senhora Clara morreu, respondeu Dona Amélia, baixando ainda mais o tom. 3 anos. No começo a gente ainda tentava conversar com ele, chamar para brincar, ligar a televisão, mas ele nunca respondia. Depois de um tempo, a gente meio que desistiu. Helena engoliu em seco. Lá em Ouro Preto, ela conhecia crianças especiais, filhos de vizinhas, sobrinhos de amigas. Algumas tinham dificuldades para falar, outras para andar. Algumas apenas viam o mundo de um jeito diferente, mas todas elas, de alguma forma, se conectavam. Um olhar, um gesto, um sorrisinho tímido. Alguma coisa sempre transparecia. Lucas, no entanto, parecia estar coberto por uma redoma de vidro invisível. Ele come? Perguntou Helena. Come sim, quando a comida é colocada na frente dele, mas não escolhe. Não pede nada diferente, não reclama. É como se... Dona Amélia hesitou, procurando as palavras certas. É como se ele estivesse aqui, mas não estivesse ao mesmo tempo. Enquanto Dona Amélia continuava explicando a rotina da casa, a que horas Heitor saía para o trabalho, quando o motorista buscava Lucas para as terapias, quais cômodos precisavam de supervisão, Helena não conseguia tirar os olhos do menino. Havia algo ali, uma centelha escondida, talvez, ou talvez fosse apenas sua intuição maternal funcionando, sempre pronta para enxergar potencial onde outros viam limitações. Mas Helena tinha certeza absoluta de uma coisa: nenhuma criança nasce desconectada do mundo. Alguma coisa havia trancado Lucas do lado de dentro de si mesmo. E se havia uma fechadura, também devia haver uma chave. O resto da manhã passou como uma dança cuidadosa ao redor daquele tapete de design. Helena organizou os brinquedos, limpou as superfícies de vidro, arrumou as almofadas, sempre mantendo uma distância respeitosa do menino. Mas a cada movimento, ela o observava discretamente pelo canto do olho. Lucas não se moveu do lugar nenhuma vez. Os blocos de madeira continuavam se empilhando e desfazendo entre seus dedos pequenos. Toque, 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 como um relógio, marcando um tempo que só ele conseguia compreender. Foi quando Helena estava arrumando uma pilha de revistas de arte próximas ao tapete que aconteceu algo quase imperceptível. Ela havia puxado uma revista mais grossa para limpar embaixo dela, quando o volume escorregou de sua mão e caiu no chão com um baque surdo. "Ai, meu Deus!" exclamou baixinho, abaixando-se rapidamente para pegar a revista antes que Dona Amélia aparecesse para repreendê-la. Foi nesse exato momento que ela percebeu. Lucas havia parado de mexer nos blocos. Por uma fração de segundo, os movimentos mecânicos cessaram completamente. O menino não olhou para ela, não moveu a cabeça, não deu nenhum sinal visível, mas alguma coisa mudou, como se pela primeira vez em muito tempo ele tivesse realmente percebido que não estava sozinho. Helena segurou a respiração esperando o que ela não sabia, mas algo no ar havia se alterado, como aquele momento tenso antes de uma tempestade de verão, quando o mundo inteiro parece segurar a respiração. Então, lentamente, Lucas voltou a empilhar os blocos. Toque, 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 como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido alguma coisa. Helena tinha certeza disso. Quando terminou a organização da sala, ela se despediu silenciosamente do menino. Até amanhã, Lucas. Não esperava resposta e não houve nenhuma. Mas pela primeira vez em anos, alguém havia se dirigido diretamente a ele, chamando-o pelo nome, reconhecendo sua existência como pessoa. Naquela noite, no avião de volta para Minas, Helena olhou pela janela as luzes do Rio de Janeiro piscando na escuridão. Dentro do peito, uma sensação estranha crescia. Não era bem esperança ainda, não. Era mais como curiosidade,
uma vontade genuína de entender o que se passava por trás daqueles olhos azuis que pareciam guardar segredos profundos demais para uma criança de 8 anos. Amanhã vou descobrir alguma coisa, murmurou para si mesma, ajeitando a bolsa no colo. Alguma coisa está escondida ali dentro. E estava mesmo. O segundo dia de Helena na mansão Guzmão começou diferente. Ela acordou mais cedo que o habitual, tomou um café reforçado e escolheu usar um lenço amarelo no pescoço por baixo do uniforme. Não sabia explicar por quê, mas sentia que cores mais vibrantes poderiam fazer alguma diferença. Bobagem, murmurou para si mesma no avião, como se a cor de um lenço fosse mudar alguma coisa. Mas Helena havia aprendido, ao longo de 45 anos de vida, a confiar nas suas intuições. Elas raramente a enganavam. Chegando à mansão, encontrou Lucas exatamente no mesmo lugar. Tapete de design, blocos de madeira, postura curvada, como se ele fosse parte da decoração imutável e silenciosa. Dona Amélia a cumprimentou com um aceno de cabeça e partiu para suas próprias tarefas na cozinha, deixando Helena livre para começar a supervisão. Hoje, porém, ela tinha um plano diferente. Ao invés de ficar na sala de estar, Helena decidiu organizar primeiro o escritório de Heitor no segundo andar, não porque fosse mais importante, mas porque de lá ela conseguia observar Lucas através do pé direito duplo, sem parecer invasiva. O escritório era uma explosão de modernidade e poder. Mesa de vidro, cadeira de design italiano, paredes forradas com prêmios, certificados e fotos de Heitor, cumprimentando políticos e empresários famosos. Havia até mesmo uma foto dele ao lado do governador na inauguração de uma nova plataforma de petróleo. Mas o que chamou a atenção de Helena foi uma fotografia meio escondida atrás de um porta-retratos maior. Ela a puxou cuidadosamente. Era uma imagem de família, provavelmente tirada uns 4 anos atrás. Heitor, mais jovem e com um sorriso genuíno, abraçava uma mulher linda de cabelos castanhos. Nos braços dela, um menino pequeno de aproximadamente 5 anos ria para a câmera com uma alegria contagiante. Lucas, o mesmo Lucas que agora se sentava mudo e imóvel lá embaixo, havia sido um dia uma criança normal, feliz, conectada. "O que será que aconteceu com você, meu anjinho?" sussurrou Helena, tocando delicadamente o vidro da fotografia. Foi então que ela percebeu algo estranho. Na foto, Lucas segurava nas mãos pequenas os mesmos blocos de madeira que manipulava obsessivamente hoje em dia. Mesmo com 4 ou 5 anos, já demonstrava fascínio pelo brinquedo colorido. Helena guardou a foto no lugar e desceu para continuar o trabalho. Mas agora sua mente fervilhava com perguntas. Se Lucas sempre gostou daquele brinquedo, talvez houvesse uma forma de usá-lo como ponte entre o mundo dele e o mundo dos outros. No térreo, ela se posicionou estrategicamente para observar os movimentos do menino enquanto arrumava as almofadas. Lucas continuava empilhando os blocos com a precisão de um arquiteto, mas Helena notou algo que havia passado despercebido no dia anterior. Ele não empilhava aleatoriamente. Havia um padrão, uma sequência repetitiva. Bloco azul, pausa, bloco vermelho, pausa, bloco amarelo, pausa longa. Era quase como um código, uma linguagem particular que só ele entendia. "Interessante", murmurou baixinho, fingindo estar concentrada em ajeitar uma cortina. Foi quando decidiu testar uma teoria maluca. Aproximou-se devagar do tapete de Lucas, carregando um livro de arte. Parou a uns 2 metros de distância, onde conseguia vê-lo claramente, sem invadir seu espaço pessoal. "Lucas", disse suavemente, "você gosta desses blocos, não é?" Nenhuma reação visível. Mas ela continuou. "Eu também já tive uns desses quando era pequena. Meu pai fez para mim na marcenaria dele em Ouro Preto. Eram parecidos com os seus,
Azul, vermelho, amarelo, verde, branco, laranja. Mencionou as cores pausadamente, observando. Por um momento, Lucas pareceu diminuir o ritmo dos movimentos. Sabe, continuou Helena, fingindo folhear o livro. Minha filha Júlia também gostava muito de brincar com blocos quando era pequena. Ela fazia barulhinhos diferentes para cada cor. Para o verde, ela fazia tlec, tlec. Para o azul, toque. Para o vermelho. De repente, Lucas parou completamente de mexer nos blocos. O silêncio foi tão profundo que Helena pôde ouvir o próprio coração batendo. Não ousou se mover, nem respirar alto. Algo estava acontecendo. Lentamente, muito lentamente, Lucas levantou a cabeça pela primeira vez desde que ela havia chegado ali. Não olhou diretamente para ela. Seus olhos ainda estavam fixos em um ponto indefinido à sua frente. Mas ele havia levantado a cabeça. Era um progresso. Para o vermelho, continuou Helena com a voz trêmula de emoção. Ela fazia 3 batidinhas rápidas. E então aconteceu algo que fez o mundo parar. Lucas bateu 3 vezes um bloco vermelho no chão. Toque, toque, toque. Helena engasgou com a própria saliva. Seria coincidência? Ela decidiu testar novamente. Para o amarelo, ela fazia toque, toque, pausa, toque. Lucas repetiu exatamente a sequência com um bloco amarelo. Toque, toque, pausa, toque. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Helena. Ele estava ouvindo. Não apenas ouvindo. Estava respondendo à sua maneira peculiar. Mas estava respondendo. Oi, Lucas, disse ela com a voz embargada. Oi, meu anjo. O menino não olhou para ela, mas deu uma batidinha longa e pausada com um bloco azul no chão, como se estivesse dizendo oi de volta. Naquele momento, Helena soube que havia encontrado a chave que procurava. Os blocos de madeira não eram apenas um brinquedo para Lucas. Eram sua voz. Era a forma como ele se comunicava com o mundo que há muito tempo havia desistido de tentar entendê-lo. Mas antes que pudesse explorar mais essa descoberta, ouviu passos pesados na escada. Heitor estava descendo para almoçar. Lucas, está bem? Perguntou ele, notando a presença de Helena perto do filho. Está sim, senhor Heitor, respondeu ela rapidamente, voltando à postura profissional. Estava apenas arrumando os livros aqui perto. Heitor a assentiu distraidamente e se dirigiu à cozinha, mas quando passou pelo tapete do filho, fez algo que surpreendeu Helena. Parou por alguns segundos e colocou a mão levemente no ombro de Lucas. Oi, campeão, disse baixinho. Papai vai almoçar agora, tá? Lucas não respondeu. Não se moveu, mas Helena, que estava observando atentamente, notou que ele apertou um bloco azul com mais força entre os dedos, como se estivesse segurando alguma coisa preciosa, ou como se estivesse segurando seu próprio coração. Nos dias seguintes, Helena desenvolveu uma rotina especial. Chegava mais cedo, cumprimentava Lucas com códigos de batidas que havia inventado e passava parte do tempo tentando decifrar os padrões dele. Descobriu que ele tinha sequências diferentes para diferentes momentos do dia. Uma para quando estava feliz, batidas rápidas e ritmadas. Outra para quando estava ansioso, batidas erráticas e pausas longas. E uma terceira para quando simplesmente queria paz. Uma batida longa, seguida de silêncio. Era fascinante e reconfortante ao mesmo tempo. Lucas não estava perdido dentro de si mesmo. Estava desenvolvendo uma linguagem própria, esperando que alguém se interessasse o suficiente para aprender. Dona Amélia começou a notar as mudanças sutis. Helena, disse ela numa quinta-feira de manhã. Não sei se é impressão minha, mas o Lucas parece diferente quando você está por perto. Diferente como? Perguntou Helena, tentando soar casual enquanto dobrava as toalhas de banho. Mais presente, sabe? Como se estivesse realmente aqui conosco. Helena sorriu discretamente.
Se Dona Amélia soubesse das conversas silenciosas que ela e Lucas mantinham através dos blocos de madeira, provavelmente pensaria que ela havia enlouquecido. Mas alguns milagres precisam germinar em segredo antes de florescer à luz do dia. Foi numa sexta-feira, enquanto organizava o segundo andar, que Helena fez uma descoberta que mudaria tudo. Heitor havia viajado para uma reunião de negócios em Dubai e não voltaria até segunda-feira. Dona Amélia aproveitou para visitar a irmã doente em Niterói, deixando apenas Jonas na mansão para cuidar de Lucas. E Jonas passava a maior parte do tempo na garagem, organizando os carros. Helena estava passando aspirador no corredor quando notou que a porta do que sempre acreditou ser um depósito estava entreaberta. Curiosa, espiou lá dentro e descobriu que não era um depósito. Era um quarto pequeno, quase secreto, escondido entre o quarto de Heitor e o escritório. As paredes eram cobertas de prateleiras que iam do chão ao teto, e essas prateleiras estavam abarrotadas de brinquedos. Não brinquedos comuns, mas principalmente quebra-cabeças, jogos de lógica, blocos coloridos de todos os tamanhos e tipos. Havia dezenas deles, blocos quadrados, triangulares, cilíndricos, alguns em formatos de animais, outros abstratos. Era como uma biblioteca de desafios mentais. "Meu Deus do céu!" sussurrou Helena, entrando devagar no quarto. No centro do ambiente, havia uma mesinha baixa, rodeada de almofadas coloridas. Sobre a mesa, cadernos de desenho abertos mostravam páginas e páginas de padrões geométricos intrincados. Não eram rabiscos de criança. Eram designs complexos, quase arquitetônicos, alguns coloridos com precisão milimétrica. Helena folheou os cadernos com reverência. Todos os desenhos eram assinados com a mesma letra infantil, mas caprichada. Lucas Guzmão. As datas iam de 3 anos atrás até apenas 2 semanas atrás. "Ele ainda vem aqui", murmurou, sentindo o coração acelerar. Era óbvio que aquele era o refúgio secreto de Lucas, o lugar onde sua mente brilhante podia se expressar livremente, longe dos olhares preocupados dos adultos, que não conseguiam entender sua forma particular de enxergar o mundo. Numa das prateleiras mais altas, Helena encontrou uma caixa de madeira lisa com uma pequena fechadura dourada. Dentro, protegidas por papel seda, havia fotografias, dezenas delas. Todas eram da mãe de Lucas. Clara sorrindo no jardim, Clara lendo um livro na biblioteca, Clara cozinhando na cozinha com farinha no rosto e um sorriso travesso. Clara abraçando Lucas bebê ainda no hospital. Clara ensinando Lucas pequeno a andar de bicicleta no quintal. Mas a fotografia que mais chamou a atenção de Helena estava no fundo da caixa. Clara, sentada naquela mesma mesinha baixa, rodeada de quebra-cabeças, ajudando um Lucas de 4 anos a montar uma torre com blocos de madeira. Ambos tinham expressões de concentração absoluta, como se estivessem decifrando os segredos do universo juntos. No verso da foto, escrito com a letra delicada de Clara: "Meu pequeno arquiteto e seu mundo colorido. 2021. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, sem que ela percebesse. Agora tudo fazia sentido. Os quebra-cabeças e os blocos não eram apenas brinquedos para Lucas. Eram a linguagem que ele havia desenvolvido com a mãe. Era a forma como eles se conectavam, se entendiam, compartilhavam momentos especiais. Quando Clara morreu, Lucas não havia apenas perdido a mãe. Havia perdido a única pessoa no mundo que compreendia sua forma única de ver e organizar a realidade. Helena guardou cuidadosamente as fotografias e fechou a caixa. Estava prestes a sair do quarto secreto quando ouviu um barulho no corredor. Passos pequenos, hesitantes. Lucas. Ela se escondeu rapidamente atrás da porta entreaberta e observou. O menino subiu as escadas devagar, olhando ao redor para ter certeza de que estava sozinho. Quando chegou à porta do quarto secreto, parou.
Por alguns segundos ficou imóvel, como se estivesse se preparando mentalmente para entrar em seu santuário pessoal. Então, com o cuidado de quem manuseia algo sagrado, Lucas empurrou a porta e entrou. Helena continuou observando pela fresta. Lucas foi diretamente até a mesinha baixa, sentou-se nas almofadas coloridas e abriu um dos cadernos de desenho. Pegou um lápis de cor vermelho e começou a desenhar com movimentos precisos e delicados. Não era um desenho infantil comum. Lucas estava criando padrões geométricos complexos, intercalando formas e cores com uma lógica que só ele conseguia compreender. Era arte, era matemática, era sua forma particular de organizar os sentimentos que não conseguia expressar com palavras. Helena observou em silêncio absoluto durante quase 1 hora. Lucas desenhou 3 páginas inteiras, às vezes parando para pegar um de seus blocos quando precisava consultar algum padrão de cores. Era como se os blocos fossem seu dicionário pessoal e os desenhos, suas frases. Quando ele terminou, fechou o caderno cuidadosamente, guardou os lápis na ordem exata das cores e se dirigiu até a caixa de fotografias da mãe. Pegou uma das fotos, a mesma que Helena havia visto minutos antes, e a segurou contra o peito por alguns segundos. "Oi, mamãe", sussurrou tão baixinho que Helena quase não ouviu. "Eu ainda lembro das nossas construções." O coração de Helena se partiu em 1000 pedaços. Ali estava a prova de que Lucas não havia perdido a capacidade de falar. Ele ainda falava, mas apenas quando se sentia verdadeiramente seguro e compreendido. Lucas guardou a fotografia com o mesmo cuidado reverente e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Helena esperou alguns minutos antes de sair do esconderijo, processando tudo o que havia descoberto. Lucas não era uma criança com problemas de comunicação. Era uma criança enlutada, que havia desenvolvido uma linguagem particular para lidar com a perda mais devastadora de sua jovem vida. Ele não precisava de cura, precisava de compreensão. Não precisava de correção, precisava de aceitação. E mais importante que tudo, ele precisava de alguém que fosse fluente na linguagem do amor incondicional. Alguém como Helena. A descoberta do quarto secreto mudou completamente a abordagem de Helena. Ela não via mais Lucas como uma criança que precisava ser consertada, mas como um pequeno arquiteto de mundos internos que precisava de um parceiro para construir pontes entre sua realidade particular e o mundo exterior. Durante os dias seguintes, ela começou a introduzir pequenas mudanças na rotina. Quando passava pelo tapete de Lucas, deixava pequenos objetos na mesinha ao lado. Uma concha vermelha brilhante, uma pedrinha azul que havia encontrado no jardim, uma tampinha de garrafa amarela. Nada extraordinário, apenas pequenos tesouros que poderiam despertar a curiosidade de uma mente que enxergava padrões e beleza em detalhes que outros considerariam insignificantes. Lucas notava tudo, é claro. Às vezes, pegava os objetos e os organizava em sequências específicas. Outras vezes, simplesmente os observava durante longos minutos, como se estivesse decifrando mensagens secretas, codificadas em suas formas e cores. Foi numa segunda-feira de tempestade que o milagre finalmente aconteceu. Helena estava fechando as janelas da sala quando percebeu que Lucas parecia mais agitado que o normal. Seus movimentos com os blocos de madeira eram erráticos, sem o padrão habitual que ela havia aprendido a reconhecer. Ele olhava constantemente para a janela, onde a chuva forte criava trilhas irregulares no vidro. "Está tudo bem, Lucas?" perguntou ela suavemente, aproximando-se devagar. O menino não respondeu, mas suas batidas nos blocos se tornaram ainda mais frenéticas. Toque, 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 sem pausas, sem ritmo. Era como se ele estivesse tentando desesperadamente resolver algum problema interno que ninguém mais conseguia ver. Helena se ajoelhou ao lado do tapete,
mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que Lucas soubesse que ela estava ali. Sabe o que eu fazia quando era pequena e me sentia confusa? Disse ela com a voz calorosa que usava para acalmar os próprios filhos. Minha avó me ensinava a contar os raios no céu. Ela dizia que cada clarão levava embora uma preocupação. Lucas diminuiu um pouco o ritmo das batidas, ainda sem olhar para ela, mas claramente prestando atenção. Vamos contar juntos, sugeriu Helena, apontando para a janela. 1, 2, 3. Foi quando ela chegou no número 7 que Lucas fez algo que a deixou sem respiração. Ele estendeu o dedinho pequeno e tocou levemente no vidro da janela, acompanhando um relâmpago específico que cortou o céu. Esse é o seu raio, Lucas? Perguntou Helena com o coração disparando. O menino assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível, mas era a primeira vez que ele respondia claramente a uma pergunta direta. É um raio muito bonito, disse Helena, observando junto com ele. Olha como ele ilumina o mar. Lucas continuou acompanhando o céu com o olhar. Quando a tempestade começou a diminuir, ele olhou diretamente para Helena pela primeira vez desde que ela havia chegado àquela casa. Os olhos azuis do menino estavam úmidos, mas não de tristeza. Era algo diferente, algo parecido com alívio, como se finalmente alguém tivesse conseguido enxergar através da sua linguagem silenciosa e compreendido o que ele estava tentando comunicar há tanto tempo. Lucas, disse Helena suavemente, você quer me mostrar alguma coisa? O menino hesitou por alguns segundos. Depois se levantou devagar do tapete, caminhou até uma das estantes próximas e pegou um pequeno caderno que Helena nunca havia notado antes. Voltou e o entregou a ela com as mãos trêmulas. Dentro do caderno havia dezenas de desenhos de raios, alguns sozinhos, outros formando padrões complexos, alguns coloridos como arco-íris, outros em tons de azul e cinza. Cada desenho era datado e cuidadosamente detalhado. Você desenha os raios, disse Helena, folheando as páginas com reverência. Eles são lindos, Lucas. Cada um é único. O menino assentiu novamente, desta vez com mais firmeza. Então aconteceu algo que fez o tempo parar. Lucas abriu a boca e, com uma voz rouca de quem não falava há muito tempo, sussurrou: Mamãe gostava da luz. Helena precisou usar toda a sua força de vontade para não chorar ali mesmo. Eram as primeiras palavras que Lucas pronunciava na presença de outra pessoa em 3 anos. E ele havia escolhido compartilhar a memória mais preciosa que tinha da mãe. Sua mamãe tinha razão para gostar da luz, disse Helena com a voz embargada de emoção. A luz traz vida nova para tudo. Ela ilumina o mundo e deixa tudo mais bonito. Lucas olhou novamente para a janela, onde o sol começava a aparecer entre as nuvens. Ela dizia que os raios são flashes de fotos do céu. Continuou ele com a voz ainda fraca, mas cada palavra clara e cheia de significado. E você manda recados para ela através dos raios? Perguntou Helena delicadamente. Lucas assentiu e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha pequena. Eu falo que sinto saudade, que ainda lembro das nossas construções. Naquele momento, Helena entendeu tudo. Os padrões nos blocos de madeira, os desenhos geométricos, as sequências de batidas, tudo era uma forma que Lucas havia encontrado para manter viva a conexão com a mãe. Cada cor, cada movimento, cada linha desenhada era uma carta de amor endereçada ao céu. Lucas, disse ela, colocando a mão suavemente sobre a mãozinha dele. Sua mamãe recebe todos os seus recados. Tenho certeza disso. E ela deve estar muito orgulhosa do menino inteligente e carinhoso que você é. Lucas olhou para ela com aqueles olhos azuis profundos e, pela primeira vez em 3 anos, esboçou um sorriso pequeno, tímido,
mas genuíno. Você entende minha linguagem? Perguntou ele. Entendo sim, meu anjo. E é a linguagem mais bonita que já conheci. Foi nesse exato momento que Heitor chegou em casa mais cedo do trabalho. Ele subiu as escadas apressado, preocupado com uma ligação que havia recebido de Dona Amélia, dizendo que Lucas estava diferente hoje. Ao entrar na sala, parou abruptamente. Lá estavam Helena e seu filho, sentados lado a lado no chão, folheando um caderno e conversando baixinho. Lucas estava falando, realmente falando, e sorria. Heitor se apoiou na parede, sentindo as pernas bambas. Havia quanto tempo não via o filho sorrir? Havia quanto tempo não ouvia sua voz doce, enchendo aqueles corredores silenciosos? Papai! Lucas olhou para ele com um brilho nos olhos que não existia há 3 anos. A Helena entende minha linguagem das cores. E foi assim, numa tarde chuvosa de segunda-feira, que a primeira palavra de Lucas em 3 anos se transformou numa conversa inteira, numa ponte reconstruída, numa família que finalmente começava a se reencontrar. O milagre havia acontecido não através de remédios caros ou terapias complicadas, mas através da mais simples e poderosa das forças, alguém que se importou o suficiente para aprender uma nova forma de amor. Heitor Guzmão era um homem habituado a controlar situações. Em salas de reunião repletas de executivos intimidantes, ele comandava negociações com punho de ferro. Nas crises mais complexas, sempre encontrava a estratégia perfeita para sair vitorioso. Mas ali, observando seu filho conversar animadamente com a cuidadora, ele se sentia completamente perdido. E pela primeira vez em muito tempo, essa sensação de não ter controle sobre nada era reconfortante. Lucas, disse ele, aproximando-se devagar, com medo de quebrar aquele momento mágico. Você está conversando? O menino olhou para o pai com uma expressão que misturava timidez e expectativa. Papai, a Helena sabe sobre os raios e ela entende por que eu gosto tanto dos meus blocos, explicou Lucas, segurando o brinquedo colorido como se fosse um tesouro. Ela disse que minha linguagem é bonita. Heitor sentiu o peito apertado. Durante 3 anos, ele havia levado Lucas aos melhores especialistas do mundo, gastado fortunas em tratamentos experimentais, contratado terapeutas renomados e uma cuidadora simples do interior, em menos de 2 semanas, havia conseguido o que ninguém mais conseguira: fazer seu filho se sentir compreendido. Helena, disse ele com a voz trêmula. Como vocês conseguiram? Helena se levantou respeitosamente, alisando o uniforme. Senhor Heitor, o Lucas nunca parou de falar. Ele só estava usando uma linguagem diferente. Uma linguagem que ele aprendeu com a senhora Clara. Com a Clara? Heitor franziu a testa, confuso. Lucas se animou para explicar. Papai, lembra como a mamãe e eu brincávamos com os quebra-cabeças? Ela dizia que cada cor tinha um sentimento, cada movimento tinha um significado. Quando ela foi embora, eu continuei usando nossa linguagem secreta para conversar com ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Heitor, sem que ele percebesse. Durante todos esses anos, havia interpretado o silêncio de Lucas como regressão, como uma doença a ser curada. Na verdade, era o contrário. Era a forma mais pura de amor. Uma criança de 5 anos tentando manter viva a conexão com a mãe através da linguagem especial que eles haviam criado juntos. Filho, disse Heitor, ajoelhando-se na frente de Lucas. Eu não sabia. Desculpa, eu não sabia que você estava conversando com a mamãe o tempo todo. Lucas tocou o rosto do pai com a mãozinha pequena. Não fique triste, papai. A Helena me ajudou a entender que posso conversar com a mamãe e conversar com vocês também. Não precisa escolher. Helena, que havia se afastado discretamente para dar privacidade ao momento entre pai e filho,
observava da cozinha com lágrimas de alegria nos olhos. Dona Amélia havia chegado e estava ao seu lado, igualmente emocionada. "Como você soube, Helena?" perguntou a governanta baixinho. "Como descobriu o que todos nós perdemos?" "Porque eu também já fui uma criança que perdeu a mãe cedo", respondeu Helena suavemente. "Eu sabia como é quando você quer manter alguém vivo no coração. Mas os adultos ficam preocupados e querem que você melhore e supere." Lucas não precisava superar a saudade da mãe. Ele precisava aprender que podia sentir saudade e, ainda assim, viver plenamente. Na sala, pai e filho continuavam conversando. Heitor havia se sentado no chão, imitando a posição de Lucas, e os dois brincavam com os blocos de madeira. "Me ensina a linguagem das cores, filho", pediu Heitor. Lucas sorriu, um sorriso largo e verdadeiro que iluminou toda a sala. "Claro, papai. Olha, quando eu faço assim..." Ele empilhou alguns blocos em sequência específica. "Significa eu te amo. A mamãe me ensinou." Heitor tentou repetir a sequência, desajeitado no início, mas determinado a aprender. Quando finalmente conseguiu, Lucas bateu palmas empolgado. "Conseguiu? Agora você também pode conversar comigo na minha linguagem especial." Foi nesse momento que Heitor compreendeu completamente o presente que Helena havia dado à família. Ela não havia curado Lucas. Ela havia traduzido o amor. Havia construído uma ponte entre dois mundos que pareciam incompatíveis, mostrando que diferentes formas de comunicação podiam coexistir harmoniosamente. "Helena", chamou ele, levantando-se e indo até a cozinha, onde ela estava ajudando Dona Amélia com o jantar. "Pois não, senhor Heitor. Eu preciso lhe pedir uma coisa. Na verdade, preciso lhe implorar", disse ele com uma humildade que surpreendeu todos os presentes. "Por favor, não vá embora. O Lucas precisa de você. Nós todos precisamos." Helena ficou sem palavras. Há 2 semanas, ela era apenas uma cuidadora contratada para supervisionar uma criança. Agora estava sendo implorada por um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro para continuar fazendo parte da vida da família. "Senhor Heitor, eu só fiz o que qualquer mãe faria." "Não", interrompeu ele. "Você fez o que eu deveria ter feito há 3 anos. Você ouviu meu filho quando todos nós achávamos que ele não tinha nada a dizer. Você enxergou um menino brilhante onde eu via apenas problemas a serem resolvidos." Lucas apareceu na porta da cozinha, carregando seu caderno de desenhos de raios. "Helena, você vai ficar conosco? Eu quero te mostrar meu quarto secreto e quero te ensinar a fazer os desenhos que a mamãe me ensinava." Helena olhou para o menino, depois para Heitor, depois para Dona Amélia, que sorria através das lágrimas. "Lucas", disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. "Eu não vou a lugar nenhum, prometo." "Promessa de verdade?" "Promessa de verdade, selada com um código especial dos blocos", disse ela, fazendo uma sequência de batidinhas que Lucas havia lhe ensinado mais cedo. Lucas riu, uma risada cristalina que ecoou pela mansão como música. Era o som mais bonito que aquelas paredes haviam escutado em 3 longos anos. E foi assim que Helena Souza, a cuidadora de Ouro Preto que havia chegado àquela casa, carregando apenas esperança e fé, se tornou muito mais do que uma funcionária. Ela se tornou a ponte que reconectou uma família, a tradutora de uma linguagem de amor que quase se perdeu no silêncio. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Nas semanas seguintes, a mansão Guzmão passou por uma metamorfose silenciosa, mas profunda. Não foram reformas físicas. As paredes continuavam do mesmo branco gelo. As obras de arte mantinham o mesmo valor. Os móveis de design ainda ocupavam os pisos com sua elegância minimalista. A mudança era mais sutil e, ao mesmo tempo, mais radical. A casa havia ganhado uma alma.
Lucas agora circulava livremente pelos cômodos, carregando seus cadernos de desenhos e explicando para quem quisesse ouvir os padrões complexos que via em cada objeto. Descobriu que as orquídeas do jardim tinham sequências de cores que correspondiam às dos seus blocos. Encontrou formas geométricas nos azulejos portugueses da cozinha que o inspiraram a criar novos desenhos. Até mesmo os livros de arte da biblioteca se tornaram fonte de fascínio, não pelas palavras que ainda tinha dificuldade para ler, mas pelos padrões das capas organizadas por cores e tamanhos. Helena, olha! Ele correu pela sala numa tarde de quinta-feira, carregando um pequeno prisma de cristal que havia encontrado na cristaleira da sala de jantar. Quando a luz passa por aqui, ela vira um arco-íris. É como se o cristal soubesse a linguagem das cores. Helena, que estava organizando os livros da estante, sorriu ao vê-lo tão animado. É verdade, Lucas. E sabe o que é mais incrível? Cada cor do arco-íris tem uma temperatura diferente. O vermelho é mais quente, o azul é mais frio. É como se as cores tivessem personalidades próprias, igual às pessoas, exclamou Lucas, com os olhos brilhando de descoberta. A dona Amélia tem personalidade amarela. Ela é alegre e quente. O Jonas tem personalidade azul. Ele é calmo e confiável. Você tem personalidade verde. É a cor que faz tudo crescer. E qual é a personalidade do seu papai? Perguntou Helena, curiosa para ouvir a resposta. Lucas ficou pensativo por alguns segundos, girando o cristal entre os dedos. O papai era cor cinza antes, disse ele finalmente, mas agora ele está ficando colorido de novo. Acho que ele esqueceu como ser colorido quando a mamãe foi embora, igual eu esqueci como conversar com as pessoas. Mas ele está aprendendo de novo. A sabedoria de Lucas nunca deixava de surpreender Helena. Em sua linguagem particular, ele havia diagnosticado com precisão o que acontecera com Heitor durante aqueles 3 anos de luto e desconexão. E Lucas tinha razão. Heitor estava mesmo se tornando colorido novamente. O empresário que chegava em casa todos os dias às 8 da noite, cumprimentava os funcionários com acenos distantes e se trancava no escritório até a hora de dormir, estava dando lugar a um pai presente e curioso. Ele havia começado a chegar mais cedo do trabalho para passar tempo com Lucas, aprendendo a linguagem das cores e até mesmo tentando resolver quebra-cabeças complexos. Filho, me ajuda com este aqui, pediu ele numa noite, sentado no chão da sala com um quebra-cabeça 3D que Lucas havia lhe dado de presente. Claro, papai, mas primeiro você precisa entender que cada movimento conta uma história. Não é só misturar as cores, é criar uma conversa entre elas. Heitor ouvia com atenção total, fascinado pela forma como a mente do filho funcionava. Durante anos, havia tentado moldar Lucas para que se encaixasse no mundo. Agora estava aprendendo a enxergar o mundo através dos olhos do filho e descobrindo que essa perspectiva era muito mais rica e interessante do que imaginara. Mas a mudança mais significativa estava acontecendo no quarto secreto de Lucas. Helena havia sugerido delicadamente que o ambiente fosse integrado ao resto da casa, ao invés de permanecer escondido como se fosse algo vergonhoso. Heitor, inicialmente hesitante, acabou concordando quando Lucas explicou que gostaria de mostrar seus desenhos para as visitas. Papai, eu não quero mais que meu quarto especial seja segredo. Eu quero que as pessoas vejam como eu converso com a mamãe e como eu enxergo o mundo. Talvez outras crianças como eu se sintam menos sozinhas. Sim, o pequeno cômodo secreto se transformou no Ateliê do Lucas, um espaço oficialmente dedicado à arte e aos quebra-cabeças, onde ele podia criar livremente e receber amigos para compartilhar suas descobertas. Dona Amélia contribuiu colocando uma mesinha maior e cadeiras mais confortáveis. Jonas instalou uma iluminação especial que realçava as cores dos desenhos, e Helena trouxe de casa uma pequena estante que havia pertencido ao falecido marido, onde Lucas organizou seus materiais artísticos por categorias cromáticas.
Mas o toque mais especial foi ideia de Lucas. Uma parede inteira dedicada às fotografias da mãe, não escondidas numa caixa, mas expostas com orgulho e carinho. Embaixo de cada foto, ele colou pequenos desenhos inspirados nelas, padrões coloridos que representavam as memórias felizes que cada imagem despertava. Agora a mamãe faz parte da decoração da casa, explicou ele para Helena, contemplando a parede com satisfação. Ela não está mais escondida. Ela está aqui conosco, do jeito que sempre deveria estar. A primeira vez que Heitor viu a parede das fotografias, precisou se sentar. Durante 3 anos, havia evitado qualquer lembrança visual de Clara, acreditando que isso ajudaria Lucas a seguir em frente. Descobrir que o filho havia secretamente colecionado e preservado cada memória foi simultaneamente devastador e libertador. Lucas, disse ele com a voz embargada, você nunca esqueceu da mamãe, não é? Como eu poderia esquecer? Ela mora aqui. Lucas tocou o próprio peito. A Helena me ajudou a entender que posso sentir saudade e ainda assim ser feliz. Posso lembrar da mamãe e ainda assim fazer novos amigos. Posso amar o que já foi e amar o que ainda vai ser. Naquele momento, Heitor compreendeu que havia subestimado completamente a sabedoria emocional do próprio filho. Durante anos, tentara protegê-lo da dor através do esquecimento, quando na verdade Lucas havia encontrado uma forma muito mais saudável de processar o luto através da memória amorosa. E foi observando a relação entre Lucas e Helena que Heitor redescobriu algo que havia perdido no meio de tanto sofrimento. A capacidade de formar novos vínculos sem trair os antigos. Helena não estava tentando substituir Clara. Ela havia se tornado uma nova figura maternal na vida de Lucas, com seu próprio espaço, suas próprias características, sua própria forma de amar. Era uma adição à família, não uma substituição. Helena, disse ele numa noite, depois que Lucas já havia ido dormir. Eu preciso lhe contar uma coisa. Eles estavam na cozinha, onde ela preparava o lanche da escola de Lucas para o dia seguinte. Ele finalmente havia voltado às aulas, ansioso para compartilhar suas descobertas com outras crianças. Pois não, senhor Heitor. Durante esses 3 anos, eu me convenci de que ser um bom pai significava proteger o Lucas da dor. Achei que se eu eliminasse todas as lembranças da Clara, se eu focasse apenas em normalizar o comportamento dele, estaria ajudando. Helena continuou cortando a maçã em fatias uniformes. Ela havia descoberto que Lucas gostava quando as frutas tinham formas geométricas, mas prestava atenção total às palavras dele. Na verdade, continuou Heitor, eu estava protegendo a mim mesmo. Não conseguia lidar com a própria dor. Então, tentei fazer com que ela não existisse para nenhum de nós dois. O resultado foi que perdi 3 anos da vida do meu filho. Senhor Heitor, o senhor não perdeu nada. Só pausou por um tempo. E agora está vivendo tudo com intensidade dupla. Heitor sorriu, pela primeira vez em muito tempo, sem que houvesse tristeza misturada na expressão. O Lucas tem sorte de ter você na vida dele. Nós temos sorte. Eu é que tenho sorte, respondeu Helena, colocando o lanche na lancheira decorada com formas geométricas que Lucas havia escolhido. Vocês me deram uma família nova e me ensinaram que às vezes os milagres acontecem do jeito mais simples possível. Era verdade. A mansão Guzmão havia renascido não através de grandes gestos ou mudanças dramáticas, mas através de pequenos atos diários de compreensão e aceitação. Blocos de madeira se transformaram em dicionário. Desenhos geométricos se tornaram pontes emocionais. Raios viraram mensageiros de amor e uma cuidadora simples do interior se transformara na peça fundamental que faltava para completar o quebra-cabeça de uma família que havia se perdido na própria dor. Mas ainda havia uma última surpresa
esperando por todos eles. 6 meses depois da chegada de Helena à mansão Guzmão, Lucas fez um pedido que pegou todos de surpresa. "Pai", disse ele numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã juntos na varanda, um hábito novo que haviam desenvolvido para começar os fins de semana, observando o mar. "Eu quero fazer uma festa." Heitor quase se engasgou com o café. "Uma festa? Que tipo de festa, filho?" "Uma festa para as crianças que são como eu. Crianças que falam línguas diferentes. Quero mostrar para elas que não estão sozinhas." Helena, que estava servindo panquecas em formato de quebra-cabeça, outra descoberta genial que havia feito sobre as preferências de Lucas, parou com a espátula no ar. "Que ideia linda, Lucas! E como você imagina essa festa?" Lucas ficou animado, com os olhos brilhando daquela forma especial que aparecia sempre que ele tinha uma ideia nova. "Eu quero convidar crianças de escolas especiais, de hospitais, de lugares onde elas cuidam de crianças diferentes. E quero ensinar para cada uma delas uma linguagem secreta com cores e formas, para que todas tenham uma forma de se expressar, mesmo que não consigam falar com palavras normais." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Heitor olhou para Helena, que tinha lágrimas nos olhos. Dona Amélia, que estava ouvindo da cozinha, apareceu na varanda enxugando as mãos no avental. "Lucas", disse Heitor com a voz trêmula. Isso é a coisa mais bonita que já ouvi na vida. Você acha que podemos fazer aqui no jardim?" "Eu já pensei em tudo. Podemos montar estações com diferentes tipos de quebra-cabeças, uma mesa para desenhar padrões coloridos, uma área para observar como a luz faz arco-íris em cristais." Lucas falava atropelando as palavras, gesticulando empolgado, planejando cada detalhe com a precisão de um organizador de eventos profissional. "E a Helena pode ajudar a ensinar as linguagens secretas. E o Jonas pode mostrar como as cores dos carros fazem as pessoas se sentirem diferentes. E a Dona Amélia pode fazer doces em formato de blocos coloridos." Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Ali estava Lucas, o menino que havia passado 3 anos em silêncio, planejando uma festa para ajudar outras crianças que se sentiam incompreendidas como ele um dia se sentiu. "Claro que vamos fazer essa festa", disse Heitor, levantando-se para abraçar o filho. "Vamos fazer a festa mais especial que o Rio de Janeiro já viu." E foi o que aconteceu. A festa das linguagens coloridas aconteceu em uma tarde ensolarada de domingo, 2 meses depois da ideia original de Lucas. O jardim da mansão foi transformado em um parque de descobertas, com estações interativas especialmente projetadas para crianças com diferentes formas de comunicação. Vieram 43 crianças, acompanhadas de pais, professores, terapeutas e cuidadores. Algumas usavam cadeiras de rodas, outras tinham dificuldades motoras, algumas não falavam, outras falavam demais. Havia crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com deficiências visuais ou auditivas. Cada uma trazia sua forma particular de enxergar e interagir com o mundo. Lucas foi o anfitrião perfeito. Ele circulava entre as estações, ajudando cada criança a encontrar sua linguagem especial. Para uma menina que não conseguia falar, ele ensinou a criar padrões com blocos coloridos. Para um menino que não enxergava, mostrou como diferentes texturas podiam representar sentimentos. Para gêmeos com autismo, que só se comunicavam entre si, criou um jogo de espelhos coloridos que ampliou sua linguagem particular. Helena coordenava uma estação onde ensinava as crianças a conversarem com blocos de madeira, transformando o movimento em mensagem. Dona Amélia havia preparado uma mesa de doces em todas as cores possíveis, cada um representando uma emoção diferente. Jonas montou uma exposição de carros coloridos,
mostrando como as cores afetam o humor das pessoas. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando Lucas subiu em uma pequena plataforma improvisada e se dirigiu a todas as crianças presentes. "Oi, pessoal", disse ele com a voz clara e confiante. "Meu nome é Lucas e durante muito tempo eu não falava com ninguém. Não porque eu não quisesse, mas porque eu falava uma língua diferente que os adultos não entendiam." As crianças prestavam atenção total, muitas se identificando imediatamente com a experiência dele. Mas então a Helena chegou na minha casa e aprendeu minha língua. E sabe o que eu descobri? Todo mundo fala línguas diferentes. Todo mundo tem uma forma especial de mostrar o que sente lá dentro. O importante não é falar igual a todo mundo. O importante é ter alguém que se interesse em aprender nossa língua especial. Os adultos presentes, pais, professores, terapeutas, estavam emocionados. Muitos choravam discretamente, tocados pela sabedoria simples e profunda do menino. Então, hoje eu quero que vocês saibam. Vocês não estão sozinhos. Suas línguas especiais são lindas e sempre vai ter alguém disposto a aprender a conversar com vocês do jeito que vocês sabem conversar. O aplauso foi emocionante, não apenas das mãos que conseguiam bater palmas, mas de todo tipo de manifestação de alegria que aquelas crianças conseguiam expressar. Gritos de felicidade, pulos, giros, balanceios, sorrisos enormes. Foi nesse momento que Heitor compreendeu completamente o presente que havia recebido. Lucas não havia sido curado. Ele havia se tornado um curador. Sua experiência pessoal com o silêncio e a incompreensão se transformara na capacidade de ajudar outras crianças que passavam por situações similares. A festa durou até o pôr do sol. Quando as famílias começaram a ir embora, muitas delas deixaram recados para Lucas em suas linguagens especiais. Desenhos, objetos coloridos, texturas diferentes, até mesmo pequenas músicas inventadas na hora. "Lucas", disse uma mãe cujo filho não falava desde os 4 anos. "Muito obrigada. Hoje meu menino sorriu pela primeira vez em meses. Ele encontrou amigos que falam a mesma língua dele." Lucas abraçou a mulher e sussurrou. Ele sempre soube falar, só estava esperando alguém aprender a escutar. Quando a última família partiu, a mansão ficou em um silêncio diferente do que costumava haver antes. Não era mais o silêncio frio e vazio dos tempos difíceis. Era um silêncio cheio de paz, de completude, de amor realizado. Lucas, Heitor, Helena, Dona Amélia e Jonas se sentaram juntos na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. "Papai", disse Lucas, aninhando-se no braço do pai, "você acha que a mamãe viu nossa festa?" Heitor olhou para cima, para o céu pontilhado de luz, e sorriu. "Tenho certeza absoluta de que ela viu, filho. E tenho certeza de que ela está muito orgulhosa do menino incrível que você se tornou." "E da Helena também", acrescentou Lucas. "A mamãe deve estar feliz porque agora eu tenho 2 pessoas especiais cuidando de mim, uma no céu e uma aqui na terra." Helena sentiu o coração transbordar de gratidão. 6 meses atrás, ela era uma cuidadora de Ouro Preto preocupada apenas em conseguir dinheiro para sustentar os filhos. Agora, era parte fundamental de uma família que havia se reencontrado e tinha um propósito muito maior do que jamais imaginara. "Lucas", disse ela, "você me deu o maior presente da minha vida. Você me ensinou que, às vezes, os milagres acontecem quando a gente para de tentar consertar as pessoas e começa a amá-las exatamente como elas são." "E você me ensinou", respondeu Lucas, "que todo mundo tem uma linguagem especial. Só precisa de alguém paciente para aprender." 1 ano depois da Festa das Linguagens Coloridas, a mansão Guzmão havia se tornado um lugar completamente diferente. Lucas continuava estudando em sua escola regular, mas agora tinha amigos de verdade,
crianças que haviam aprendido a se comunicar através das linguagens especiais que ele ensinava. Heitor havia criado um instituto beneficente, dedicado a crianças com diferentes formas de comunicação. O Instituto Clara Guzmão oferecia oficinas gratuitas onde pais, professores e cuidadores aprendiam a interpretar e valorizar as linguagens não convencionais das crianças especiais. Helena havia se tornado a coordenadora pedagógica do Instituto, desenvolvendo metodologias inovadoras baseadas em sua experiência com Lucas. Ela ainda morava na mansão, não mais como funcionária, mas como membro oficial da família, com seu próprio quarto no segundo andar e voz ativa em todas as decisões importantes. Dona Amélia virou especialista em culinária terapêutica, criando receitas coloridas que ajudavam crianças com dificuldades alimentares a se interessarem pela comida. Jonas se descobriu talentoso para trabalhar com crianças autistas, usando sua paixão por carros coloridos como ferramenta de conexão emocional. Mas a mudança mais linda aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Lucas estava no jardim, desenhando padrões inspirados pelas folhas das árvores. Helena! Chamou ele, correndo até a varanda onde ela organizava materiais para a oficina do fim de semana. Sim, meu anjo. Eu sonhei com a mamãe ontem, disse Lucas, com os olhos brilhando de alegria pura. E sabe o que ela falou? O que foi? Ela disse que está muito feliz porque eu aprendi a dividir o amor. Ela disse que o coração não fica vazio quando a gente ama pessoas novas. Ele fica maior. Helena se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Lucas. Sua mamãe tem razão. O amor é a única coisa no mundo que cresce quando a gente divide. E ela mandou um recado para você também. Para mim? Ela disse, obrigada por ter ensinado ao meu filho que silêncio não é ausência de voz, é presença de escuta. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, mas eram lágrimas de gratidão pura. Ali, naquele jardim florido, cercada por uma família que havia aprendido a se amar nas diferenças, e através delas, ela compreendia perfeitamente a mensagem. Lucas havia chegado às suas vidas não como uma criança quebrada que precisava ser consertada, mas como um professor disfarçado de aluno. Ele havia ensinado a todos que existem 1000 formas de se comunicar, 1000 maneiras de demonstrar afeto, 1000 linguagens diferentes para dizer «eu te amo», e que às vezes os maiores milagres acontecem quando paramos de tentar mudar as pessoas e começamos a nos transformar para melhor compreendê-las. Naquela tarde, enquanto Lucas voltava aos seus desenhos e Helena continuava preparando materiais para ensinar outras famílias a linguagem do amor incondicional, a mansão respirava uma paz que não tinha preço, porque ali, entre aquelas paredes que um dia foram apenas luxuosas, mas vazias, agora vivia a mais preciosa de todas as riquezas. Uma família que havia aprendido que não precisamos falar a mesma língua para nos entendermos perfeitamente. Só precisamos ter corações dispostos a aprender novas formas de amar. Às vezes, não é a grandeza que transforma vidas, mas a simplicidade de um coração disposto a amar. O verdadeiro milagre não está em mudar quem somos, mas em encontrar alguém que nos ame exatamente como somos e que se interesse o suficiente para aprender nossa linguagem particular de ser feliz. Se essa história te emocionou, curta, inscreva-se e conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença, assim como a presença de pessoas especiais faz toda a diferença em nossas vidas. Até a próxima história que vai tocar seu coração.